E aqui estamos nós com mais um Item Shops Living Art. Hoje com uma artista maravilhosa, Caroline Simó. Seja bem-vinda, Caroline. Obrigada. Hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre o trabalho da Caroline, que é muito interessante, bem diferente até, diria, de outros artistas que fazem cerâmica. Você faz de uma forma diferente. A gente vai ver que aqui a gente tem um preto e branco clássico, mas não tão clássico, eu diria mais moderno. Só a cor que eu diria que é a mais clássica, né, Caroline? Sim. E vamos começar assim, eu quero que você conte um pouquinho pra gente de como começou essa história de fazer cerâmica, pinturas. Conta um pouquinho pra gente. Eu sempre gostei de fazer trabalhos manuais, né, artesanato. Acabei fazendo faculdade de outra coisa, nada a ver com artes, mas depois, mais pra frente, acabei voltando, né, pro fazer artístico. E aí voltei de adulta, já com um pouco menos de 30 anos, voltei a desenhar. E voltei a desenhar com canetas de nanquim, que eram da minha irmã, que é arquiteta. Eram as canetas que usavam para fazer as plantas, sabe? Aquelas plantas, hoje em dia é tudo no computador, né? E acho que era meio que tinha por ali, peguei as canetas e me apaixonei. Sempre gostei muito do desenhar sem se preocupar com errar. Quando erra, transforma o erro em alguma coisa, aí vão surgindo os elementos. E daí que veio também esse gosto pelo branco e preto. O branco e preto das estampas que eu uso na porcelana vem desse gosto que eu tenho pelo nanquim. Também me lembra o meu avô, que ele era desenhista técnico também, na época que não tinha AutoCAD, os arquitetos tinham os desenhistas, né, que faziam os planos. Então também o nanquim vem um pouco daí também. E foi para porcelana porque um dia me chamaram para participar de uma campanha beneficente e distribuíram os pratos e cada um tinha que fazer um prato que depois seriam leiloados, revertido para alimentos. Era de uma instituição, agora que eu não me lembro o nome. E me veio esse primeiro prato, uma amiga me entregou esse prato. Gente, o que eu faço com esse prato? E aí eu resolvi desenhar com as minhas canetas mesmo, não de nanquim, umas outras que eu tinha preta que eram para porcelana e cerâmica, e adorei, e achei uma delícia desenhar no prato, porque ele é lisinho, é super gostoso. E aí eu fui desenvolvendo isso, porque essa técnica com caneta, você acaba não podendo usar as peças como utilitárias, né? Porque não pode lavar. Então eu fui vendo como que eu poderia fazer para que pudesse usar essas peças, que não fossem só decorativas. E aí eu cheguei no que eu faço agora, que são os decalques. Então eu desenvolvo os desenhos e aplico nas peças como estampas. Mas acaba que cada uma vai sendo de um jeito, porque eu faço os elementos, aí eu vou montando as composições, cada peça acaba sendo única. Então, na realidade, a paixão começou ainda quando criança. Sim, que eu Com já o avô. gostava ali de desenhar, gostava dos materiais ali, que eu via os materiais artísticos. Aí você começou a fazer arte, literalmente. E você foi direto para arte ou ou você tem uma outra profissão antes disso? Eu me formei em hotelaria, em administração hoteleira. Trabalhei bastante tempo em hotel, em eventos, em restaurante, que foi ótimo, porque eu também perdi um pouco a timidez, assim, sempre fui muito tímida, ainda sou. Mas me ajudou bastante a falar, assim, com as pessoas. E aí chegou uma hora que eu já estava cansada de trabalhar com isso. Foi quando eu comecei a ter vontade de fazer peças com a minha mão, fazer coisas, né? E aí eu comecei a fazer uma coisa que não tem nada a ver com isso, mas eu usava garrafas de vidro, de vinho, de azeite ou de água, e fazia uma pintura de pontinhos, de pontilhismo. E essas eram bem coloridas. A gente estava falando sobre cores antes, né? Essas eram bem coloridas. Foi aí que eu comecei no artesanato. Isso faz quanto tempo?
Isso tem mais de 20 anos. Meu Isso foi logo Deus! depois da faculdade. Então, na realidade, você já faz isso há muito tempo. E aí Faço há foi muito tempo. aprimorando. Na época você nem sabe, né, que você realmente está fazendo uma coisa que, que realmente vai durar tanto tempo, né? Mas agora que você me fez essa pergunta, sim, fazem. Nossa, eu não Há tinha parado pra 20, a pensar. primeira vez que eu fiz um artesanato, sim, foi há 20 anos. Foi em 2004, deve ter sido. Logo depois que eu terminei a faculdade. E o desenho em si, eu voltei a desenhar em 2010. Comecei, né? Voltei a Aham. desenhar assim, sério, em 2010, ou seja, já tem 15 Já tem anos. 15 anos. É. E eu sei que você usa algumas técnicas. Então, tem Uhum. o nanquim. E quais outras? Tem linóleo, tem... qual é a diferença entre essas técnicas, assim, pra gente aprender um pouco também, Sim. porque eu também não conheço. Para as porcelanas, eu hoje uso a técnica do decalque. Então, eu elaboro, né? Como eu falei, elaboro os desenhos. Os desenhos são todos autorais. São todos meus, feitos à mão. Então, eu faço os desenhos em papel, digitalizo e depois a gente transforma em decalque com tinta própria para porcelana e são queimados em alta temperatura. Tá. E fora este trabalho, eu tenho o meu trabalho também dos desenhos de nanquim, quadros e gravuras. Que aí entra Tá. o linóleo. O linóleo são placas. O linóleo mesmo, antigo, era como se fosse um couro, assim, um tecido grosso. Hoje em dia são os emborrachados. Entendi. E aí você faz o desenho nesse emborrachado e depois você cria escava. cópias, né? Meio que... Você cava, vai cortando esse emborrachado no formato do desenho que você criou Uhum. e ele vira a matriz. Então depois você imprime as gravuras usando essa matriz. Uhum. E Entenderam? aí, mas isso é uma pintura, aí você usa pra Seria, pintar. seria sim. Aí essa é a parte da gravura, que daí vira um quadro. Multifacetada, Carolina. Vários tipos de arte. E eu estava lendo um pouco da sua história. Os seus desenhos, eles são inspirados na natureza, é isso? Isso, sim, isso. E você é daquelas assim que senta no meio e fica olhando a natureza e Sim. pensando que forma que você vai, Sim. né, transmitir da natureza? Sim, eu não consigo ficar assim, eu não consigo passar por uma planta. É difícil passar por uma planta sem eu dar uma olhadinha, assim. Eu até conto, né, um pouco assim nas minhas coisas, que parece que um dia eu passei a enxergar as plantas de uma maneira diferente, assim, ver elas de uma maneira diferente e comecei a me interessar muito pelas formas. E foi aí que eu comecei a desenhar. E comecei com as plantas e nunca mais saí. Até tem uns desenhos no passado que eu fiz ali, alguns animais, mas depois do primeiro momento que eu desenhei uma planta, não saí. E aí comecei a estudar. Hoje fiz curso de introdução à botânica. Hoje acabei de vir de um encontro do Clube de Botânica, que a gente fez o encontro de despedida do ano, que são pessoas interessadas em botânica. A gente sempre chama um professor para dar uma aula, temas diversos, mas sempre relacionado às plantas. Alguma planta em especial? Ai, que Aquela pergunta difícil para os amantes de plantas. Nossa, não sei dizer agora. Talvez alguma não que seja mais consigo. fácil, ou mais difícil, ou mais que você acha mais interessante para pintar? A partir do momento que eu comecei a estudar, eu fiquei muito interessada nas plantas nativas brasileiras. Porque eu aprendi que o Brasil ele tem a maior biodiversidade vegetal, a Mata Atlântica especificamente, a maior biodiversidade vegetal do planeta. Só que a gente não conhece essas plantas, porque o nosso paisagismo, 90% é composto, ou mais até, por plantas exóticas. Não, as mesmas plantas que você vê aqui, você vê em Dubai, você vê não sei aonde, em vários países diferentes. Sim. E aí eu comecei a me interessar muito pelas nativas do Brasil. Então tenho desenhado de espécies diferentes, gosto muito de árvores grandes, assim, que aí eu percebo que você estava perguntando de detalhes, né? Se eu fico percebendo os detalhes, comecei a perceber que uma árvore não é só uma árvore, tem um monte de coisa ali
porque a gente envolvida, tem percebe outras que você plantas, pega, outros não é animais. necessariamente, às vezes, uma planta necessariamente, ou uma folha, por exemplo. A gente vê que É, você pega detalhes, às vezes, sim, de uma composição, sim. talvez, não sei, de uma análise, olhando para uma... Esses desenhos que eu desenvolvi, esses são os meus desenhos, assim, acho que mais antigos, mais originais. E era mais quando eu desenhava, assim, não desenhava, não fazia desenho de observação. Então, quero desenhar uma folha, então fui desenhando desse meu jeito, os galhos, muito interessada nos galhos. Esse daqui, que é um cacho, eu me inspirei nas tâmaras de Dubai, que fazem um chumacinho quando nascem, cheio de bolinha, e depois caem, fazendo assim, um movimento. Então, esses são bem inspirados em plantas que eu fui vendo, é que você vê, observa e acaba absorvendo, né? Mas hoje eu também faço bastante desenhos de plantas específicas. Mas também é a minha interpretação da planta, não é um Sim, não é um desenho desenho. científico, por exemplo, uma ilustração botânica científica, que essas Ou tem até que ser fiel, perfeito. é uma É interpretação. uma interpretação minha, é o que eu vejo ali, é o que eu consigo colocar A no Caroline, ela tem, o papel. trabalho dela é maravilhoso. Eu não sei se vocês vão conseguir ver daí, mas ele é maravilhoso, ele é super detalhista. E eu acho que o preto e o branco, além de ser um clássico, obviamente, eu acho que ele facilita muito em composições à mesa, Também né? acho. E ele dá um toque, eu não diria feminino até, mas ele dá um toque assim mais charmoso à mesa, né? Então eu acho aquela coisa que a gente fala assim, até o que a gente chama de bachelor pad em inglês, até um apartamento, até um homem que mora sozinho pode ter algo Sim, charmoso, mas não necessariamente super feminino, exato, né? exato. E eu vejo, assim, a gente já percebeu aqui, nós temos o jogo de jarra com copos, ali a gente tem o prato para o bolo, com os pratinhos para servir. O que mais a Caroline gosta de fazer? Você, além de pratos, qual o seu favorito? Não sei. O jogo de copos eu adoro, eu acho que fica uma graça Ficam fazer. muito charmosos. Mas o prato é um queridinho. Os Ele pratinhos fica muito eu acho vistoso, que né? fica muito bonito também. E eu acho que é bem o que você falou, sabe? Também serve para um homem, serve para uma mulher. Já tive bastante cliente homem assim que comprou desenhos meus e era para eles, não era nem para dar de presente para Porque mulher nem eles nada. criam um interesse sem necessariamente ser femininos. Então, Sim, aqueles homens que não gostam de ser, né, óbvios demais, né, aquela coisa simples, sem graça. Então, eu acho que também cabe super bem numa decoração, de repente, sim. para um apartamento, para uma mesa posta mais masculina, assim, né? E eu gosto de ver toda essa parte. Se você for na White Shop, você vai conseguir ver todas as obras disponíveis, todas as peças disponíveis da Caroline. Então vocês podem ir lá, whiteshop.com, verifica tudo. E essa história por trás de cada peça que eu adoro, né? Então, para saber que ali o desenho são das tâmaras e os galhos de tal árvore. Então tem toda essa licença poética que é muito, muito gostosa. Você pensa nela quando você está desenvolvendo ou isso acontece depois? Eu penso, sim, eu tô sempre pensando, né, Quando você está criando é, a sua coleção, você fala assim, hoje eu vou criar uma coleção inspirada nesta planta, por exemplo. sim, E aí eu quero desenvolver alguma coisa, não sei, com pontilhado. sim, Ou eu vou desenhar mais... não, eu acabo decidindo antes, por exemplo, eu vou fazer uma coleção para White Shop, então que desenhos eu vou usar? Quais as peças que eu vou usar? Eu penso antes, defino antes, faço alguns testes, às vezes não gosto, às vezes Você rascunha muito, porque muda. como você Não desenha... rascunho. Não, Não você já tem rascunho, eu não ideia, consigo trabalhar com rascunho. Acho que por isso que eu gostei tanto de trabalhar com o nanquim, ou por isso que eu não sei rascunhar, porque como eu fui direto para o nanquim, e o nanquim não tem o que você fazer. Na hora que você errou, você não vai apagar. Então, às vezes, mesmo com rascunho, você erra. Então, eu prefiro deixar a coisa livre
E fluir. E quando tem um erro, ela vira outra coisa, vai se transformando. Na realidade, você cria com o erro. Isso, E aí ele exatamente. fica mais único ainda, porque fica aquela coisa inesperada. Sim. E assim, a Caroline, ela tem planos de novas coleções vindo. O que nós temos para 2026? Né? Vamos passar a retrospectiva e ir direto para as previsões de 2026. Para 2026 tem que sair a continuação dessa coleção, por exemplo, com pratos de sobremesa, ou prato raso, prato fundo, uma coleção para dar uma continuidade aí a essa mesa posta. Gosto bastante de caneca. Canecas são umas queridinhas, eu ainda não fiz. Eu tenho coleção de caneca, eu adoro canecas, que eu tomo bastante café. Aí ainda vai sair. Leitinho, eu falo que eu sou uma gatinha, Carolina. Então, nós temos aí todo um complemento dessa coleção vindo em nossa direção. Então, mesa posta, pratos de jantar, sobremesa, quem sabe até uma caneca. Acho que primeiro vem os pratos. E você faz, vamos dizer assim, projetos por encomenda? Por exemplo, a pessoa assim, eu queria alguma coisa, vamos dizer que seja uma flor. Nesse sentido, você faz esse tipo de trabalho? Faço também. Por exemplo, especificamente, alguma planta especificamente, ninguém me pediu, mas, por exemplo, ontem tinha uma amiga me implorando por um jogo de pratos. Eu ainda não fiz, eu tô enrolando ela. Aí eu mandei a foto de um teste que eu fiz, que são 2. Eu não posso por encomenda? Pode por encomenda, é verdade. Assim, eu já faço. Então, sim, mas ela te passou alguma coisa ou você desenvolveu alguma coisa nova? Aí eu vou desenvolver para ela. Aí, por exemplo, eu vou desenvolver... Ela já gostou desse, que era teste, que eu mostrei. Tá. Então, ela vai querer esse. Então, daí eu vou fazer esses para ela. Mas, por exemplo, poderia ser que não tivesse nenhum pronto e eu poderia fazer uma proposta de, olha, um jogo assim, com tais desenhos, ou, né, e aí de acordo... se você quer o prato raso, o prato fundo, o prato de sobremesa, ou a jarra com os copos, com certeza. Enfim. E eu tenho outras estampas também, além dessas, né? Essas são as minhas queridinhas, por isso que eu escolhi para Waiton, porque são as queridinhas, são as primeiras, assim, de quando eu comecei a desenhar, elas foram evoluindo, né? Vão se transformando. Conforme você vai, quanto mais você desenha, mais elas vão mudando. Essa foi a primeira... Isso daqui, aqui tá no copinho. Foram as primeiras folhas que eu desenhei, eram essas folhas. Então, você já sabe que se você gosta do trabalho da Caroline, você também pode ter um projeto, um desenho exclusivo só para você, que ela pode desenvolver. Entre em contato com a gente, que a gente fica aqui no pé da Caroline. Caroline, precisa fazer. Então, isso assim, podemos esperar isso para 2026. Você hoje trabalha só com isso, Caroline, ou você tem um outro trabalho? Hoje o meu foco é ser artista, trabalhar com artes. Eu acabei me dividindo um pouco entre as porcelanas e os quadros, né, os desenhos, mas é tudo envolvido só isso. Além das 3 filhas, né? 3 filhas? Qual a idade das filhas? Então são 2 trabalhos, né? Filhas, né? Elas têm 7, 10 e 12. Então você ainda tá fazendo então só tem exatamente. Aquela coisa aí eu vou me desdobrando. Que as mães ouvem, mas você só é mãe. Você... mas agora ela é só mãe e artista, quase nada. Bom, adoramos o seu trabalho, Caroline. Eu acho, estamos ansiosas, porque eu adoro mesa posta, então nós com certeza vamos ter aí, assim que a Caroline fizer esse trabalho, a gente vai montar essa mesa posta todinha. Mas por hora a gente tem esse jogo lindo, que já é que você pode servir um bolo, você tem os pratos para servir, tem a jarra para o suco, ou para água, que é uma graça. Um lanchinho da tarde, um chá da tarde, vai receber uma visita, faz um bolinho, um suquinho de laranja, a visita merece, mas você também. Eu sou assim, primeiro não que eu não ame minhas visitas, eu amo. Mas eu sou sempre a merecedora primária. Tá certo. Eu e a minha família. Tá certo. É difícil ser artista no Brasil, Caroline? É difícil. Eu acho que é difícil ser artista em qualquer lugar. Porque você
É difícil, né? Você tem que se desdobrar, não tem um jeito certo de fazer, tem muitos caminhos para seguir, é concorrido, nem sempre é reconhecido, né? Aliás, é É difícil, né? Um difícil. reconhecimento, às vezes demora muitos e muitos e muitos anos para ter um reconhecimento, então é difícil, é com É com- insistência, Algum é conselho para quem consistência. está nesse caminho? Ou alguma, para dividir Ah, alguma experiência que você acha que seria eu acho legal? que continuar insistindo mesmo, porque às vezes a gente acha que a gente não está saindo muito do lugar e a gente tá. E às vezes a gente acha que a gente não faz aquilo nem há muito tempo, e aí quando alguém te pergunta quando foi a primeira vez que você fez um desenho, você percebe que foi há 20 anos. E quando você começa a olhar para trás, você já vê que você fez muita coisa. Muita Então acho que é coisa. importante ir reconhecendo todo o trabalho que você já fez e continuar fazendo. Eu tive momentos que eu parei durante uma temporada quando eu virei mãe, e então eu fiquei uns bons 6 anos sem encostar na caneta. E aí um dia eu voltei, a pandemia me ajudou por causa disso. E eu acho que é importante não parar, continuar insistindo. É Insistindo. difícil, mas também Tudo na vida é difícil. nada vem de mão beijada. Então tem que continuar correndo atrás e tentando tentar visualizar um caminho que você queira seguir e ter foco. Foco. Que é difícil para artista, é muito difícil. Mas Foco. acho que assim, É foco, artista e mãe de persistência. 3. Pensa num foco numa disciplina. Caroline, uma delícia conhecer um pouco sobre a sua história. Você consegue ver todos os trabalhos da Caroline na whiteshop.com. Então, nós temos essas peças. Não deixe de voltar, porque você já sabe, nós vamos ter peças aí adicionadas ao nosso acervo. É sempre muito bom, eu adoro ver coisas novas, então eu fiquei muito surpresa e de saber, conhecer a sua técnica, que era uma técnica que eu ainda não tinha visto. Eu falei assim, adoro coisas novas. Então, muito obrigada por fazer parte da White Shop, obrigado por estar hoje aqui com a gente contando um pouco a sua história. E se você quer saber mais, não deixe de seguir lá, nos seguir no Instagram, @whiteshop, ou o nosso site, whiteshop.com. E claro, não esqueça de ativar lá, se inscreva, ativa o sininho, dá o seu like para você poder ver outros artistas tão talentosos como a Caroline. Obrigada. Muito obrigada, Caroline. Obrigada a você.